Boa noite, queridos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao Evangelho desta segunda-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No dia seguinte, as multidões que tinham ficado de outro lado do mar, viu que havia só uma barca. Viu também que Jesus não tinha subido na barca com os discípulos e que eles tinham ido sozinho. Então chegaram outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde eles tinham comido o pão. Depois que o Senhor agradeceu a Deus, quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam aí, as pessoas subiram na barca e foram à procurar Jesus em Cafarnaum. Quando encontraram Jesus no outro lado do lago, perguntaram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: Eu garanto a vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães, ficaram satisfeitos. Não trabalhe pelo alimento que se estraga. Trabalhe pelo alimento que dura para a vida eterna. E este alimento, que é o Filho do Homem, dará a vocês, porque foi Ele quem Deus Pai marcou com o seu selo. Então eles perguntaram: O que é que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: As obras de Deus é que vocês acreditem naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, percebemos aqui neste Evangelho de hoje aquelas multidões que seguiam Jesus. Jesus nunca estava sozinho, sempre tinha uma multidão ao redor dele, porque Jesus realizava milagres, sinais. E você vê que o povo gosta de alguém que realiza sinais e milagres. Eu lembro aqui de uma passagem, num tempo aí, no ano 2000 mais ou menos, apareciam umas imagenzinhas de Nossa Senhora nas casas, nas paredes. A gente via as filas de pessoas para ver aquela imagem, aquele sinal. Então, hoje é assim, né? E aquele povo acompanhava Jesus por causa disso. Não era nem porque tinha fé. Via Jesus realizando muitos sinais, milagres, pessoas ressuscitando dos mortos, pessoas doentes levantavam, leprosos ficavam purificados. Tudo aquilo que Jesus realizava deixava eles fascinados e seguiam, né, atrás. Antes desse evangelho aqui, eles tinham comido pão. Jesus multiplicou os pães, os peixes, deu comeu uma multidão de gente. Era um negócio de 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, 12.000. Jesus, para Deus não tem limitações, né? Deus pode tudo. E eles ficavam maravilhados e seguiam Jesus por todo o canto. Onde Jesus ia, eles estavam atrás. Porque eles sabiam que ali tinha fartura, né? Tinha pão de fartura, tinha tudo. E eles questionaram Jesus, porque Jesus chegou no outro lado se apartou deles e eles foram atrás. Perguntaram: Senhor, que hora chegaste aqui? Aí era o que Jesus disse: Vocês estão me procurando não porque acreditam, né? É por causa dos pães. Eles comeram e ficaram satisfeitos. Jesus tinha saciado a fome deles, né? E o Evangelho diz, né? Não trabalhe pelo alimento que se estraga, mas por aquele alimento que dura para a vida eterna.
que é que o Senhor quer dizer com isso? Alimento que dura para a vida eterna. Lembrando da igreja, né? A igreja. A Eucaristia que a igreja nos oferece, né? Este é o alimento verdadeiro que nos fortalece a nossa alma, para a gente não cair no pecado e na desgraça que este mundo nos oferece aí muitas vezes. A Eucaristia é o alimento que dura para a vida eterna, que é o corpo. Jesus pegou o pão e disse, isto é o meu corpo, isto é, fazer isso em memória de mim até eu voltar. Os padres fazem isso na igreja. A mesma coisa, ele pegou o vinho e disse também, este é o cálice do meu sangue, fazer isto também até ele voltar. O vinho, sangue de Cristo, depois de consagrado na igreja, desde quando a igreja existe, a Eucaristia existe, nunca acabou, nem vai acabar. Vão tentar, mas não vão conseguir, porque Jesus prometeu que a igreja dele vai permanecer até o fim, até ele voltar novamente. Então a gente não tem que ter medo de nada, a gente está seguro, porque a nossa barca é a Igreja Católica. E nosso capitão é Jesus, que está guiando essa barca, então a gente não precisa ter medo de nada. As tribulações vão chegar, vão proibir, com certeza, a Eucaristia, a igreja. Já começaram com o Covid-19 fechando as igrejas, né? Só uns ensaiozinhos. O que vem por aí vai ser pesado, eu sei que vai. Mas não precisamos ter medo, não. Vamos nos alimentar na Eucaristia. Sacramentos que o Senhor nos oferece, nos dá essa graça, desde o batismo, confissão, comunhão. Tudo isso aí, meus irmãos, é para nos fortalecer. Que a gente vê que tanta gente que não tem, né? Os protestantes mesmo não têm Eucaristia. Tenho tanta pena dos protestantes. A igreja dele é vazia, não tem Eucaristia. Então, Jesus disse lá, quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não herdará a vida eterna. E agora, né? O que será que vai acontecer? Que Deus toque no coração dessas pessoas para que volte para a casa do pai, da mãe, né? A Eucaristia é o corpo de Deus. O vinho se torna sangue. Muita gente que, até católico mesmo, né, vai para a igreja e não comunga. Meus irmãos, é complicado. Perder uma graça tão grande. Por outro lado, tem pessoas que às vezes comungam e não pode comungar. Tem muita gente que está numa situação complicada, né? Até as pessoas às vezes estão morando junto, estão em segunda união. Pares de homem com homem, comungando na igreja também, já existe isso hoje, infelizmente, né? São Paulo diz que quem comete esse ato está engolindo a própria condenação. Perigoso isso, viu? Essas pessoas que não estão na graça para comungar. Não pode comungar de jeito nenhum. Comunhão é para quem está na graça de Deus, confessado. É tão grave que se você é católico e não vai para a missa ao domingo, podendo ir e não vai, você já comete um pecado grave. Não pode receber a comunhão. Você não pode se dirigir à igreja no outro domingo para participar da missa. Tem que se dirigir ao confessionário para se confessar e receber depois a Eucaristia. Então, grave que é. A gente não pode brincar com a nossa fé. Jesus, ele veio ao mundo para falar a verdade. Ele não veio aqui para brincar com a gente também não pode brincar com ele, não. A Eucaristia é o corpo de Deus. Jesus pegou o pão e disse, isto é o meu corpo.
Ele não falou que é uma semelhança, uma comparação. Ele disse, é o meu corpo. Pegou um cálice de vinho e disse a mesma coisa. Isto é o meu sangue. Fazer isto em memória de mim até eu voltar. Por isso que a Igreja Católica é a única que celebra a Eucaristia. Celebra que tem o corpo de Deus. A gente se alimenta da carne de Deus e do sangue. É uma coisa muito difícil, né? Das pessoas que vivem afastadas da fé acreditar. Mas a Eucaristia é o corpo de Deus. É a carne e sangue que a gente se alimenta. Alimenta a nossa alma. É tão bonito que os milagres eucarísticos já aconteceram dentro da igreja. Tem muita gente aí que não acredita, diz que é mentira. Problema de cada um, né? Cada um que responda diante de Deus pelas suas calúnias, pelas suas falas contra Deus e contra os milagres que acontecem na igreja. O milagre de ancião, o padre que acreditava pouco também, quando ele pegou a hóstia consagrada, a hóstia se transformou em sangue, sujou ali os panos do altar, tudo de sangue, foi uma coisa muito esplendorosa, muito bonito. E ali, o Papa da época proclamou, Corpus Christi, corpo de Cristo. É por isso que tem o dia de Corpus Christi, é um dia santo, sagrado na igreja. Dia de Corpo de Cristo. Porque o Papa na época proclamou Corpus Christi, corpo de Cristo. Que era a Eucaristia, se transformou em carne e sangue. Foi feita os exames, tudo, a análise constatou que é carne de sangue de judeu. Jesus era judeu. Meus irmãos, é muito bonito o que acontece. Falta de nós acreditar, né? Ter fé. Então, esse alimento que Jesus nos oferece para a vida eterna, não acaba, é isso. Eucaristia, seu próprio corpo. É para a vida eterna. Não vai acabar mais. O pão da vida. Jesus é o pão que desceu do céu. Pão da vida. Quem está com Jesus, está seguro, está com Deus. Quem está sem Ele, meu irmão, está triste. Está nas trevas. Vamos acreditar nessa graça tão linda, nessa igreja que Jesus deixou. A única, é a única. As outras foi formada por mão de homem, os homens rebeldes, cabeça dura, que criaram as outras igrejas. Que não tem a Eucaristia, não tem o corpo de Deus, não tem o sangue, não tem sacramentos. Não acredita em nada que a igreja de Deus deixou. Ele rejeita totalmente a Santa Missa. O que é a Santa Missa, meus irmãos? A Santa Missa é nada mais, nada menos do que a renovação do sacrifício de Cristo na cruz. Quando você vai para a Santa Missa com fé, piedade, você está oferecendo um sacrifício a Deus e agrada a Deus. E recebe o corpo de Cristo. Você come ainda a carne de Cristo na Eucaristia. Se estiver digno, se for digno, você não pode participar da Eucaristia se você estiver em pecado grave. De jeito nenhum. Os pecados levinho, venial, ali na hora da vossa contrição, ali do perdão, é perdoado. Mas o pecado mortal não é não. Tem gente que, infelizmente, não entende isso, né? E está numa vida difícil, pecado grave e tudo, e vai lá para a fila da comunhão. Porque, infelizmente, hoje tem muitos padres e bispos aí que não estão nem aí, não se importam mais. Fica dizendo que a comunhão é para todos. Claro, realmente, para todos aqueles que tiver na graça de Deus, para comungar, receber a Santa Comunhão.
É isso. E a gente tem que ir atrás, assim como aqueles discípulos iam, né, atrás do alimento para alimentar o corpo, que era o feijão, o arroz, o pão. Nós precisamos também ter esse mesmo fervor deles e ir atrás do verdadeiro Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que hoje acontece a mesma coisa também, né? Quanta gente aí que se oferecer comida, todo mundo faz uma fila, como daqui no outro lado da rua aí, para buscar comida, para pegar a cesta básica, dinheiro do governo. Não é assim que acontece? Não mudou muito não. As pessoas vivem afastadas da realidade espiritual e só se preocupa mais com a barriga mesmo. Mas aqueles que são cristãos verdadeiros, que estão na fé em Jesus, esses bota em primeiro lugar o Senhor da glória, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é tudo em todos. Vamos seguir o nosso Senhor Jesus. Que Deus nos proteja, Nossa Senhora interceda por nós neste dia, para que a gente possa ter um dia assim abençoado, cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Esse Evangelho é maravilhoso, o Evangelho é bonito, libertador. Por isso que eu sempre digo, né? Manda para outras pessoas, sua família, você que assiste, que é para o reino de Deus crescer. Quando você faz isso, você está evangelizando, sabia? Você pega um evangelho, uma mensagem dessa e manda para outra pessoa, você está evangelizando aquela outra pessoa. Se ela não quiser, é problema dela, ela se resolva com Deus depois, no dia do julgamento, né? Mas você fez sua parte. É bom. Eu gosto de mandar mensagens bonitas para as pessoas ouvirem. É isso aí, meus irmãos. Louvado seja Deus.